Diga comigo, Senhor, o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Domingo eu comecei falando, pode colocar aquele final, os 9 pronto. Domingo eu comecei a falar, irmãos, não. Da mensagem tem os 9 tópicos. Irmãos, eu comecei a falar como viver um tempo novo. O preparo necessário para viver um tempo novo. Você tem o de domingo passado na internet, no YouTube da igreja. O preparo necessário para viver um tempo novo. Repita comigo, o preparo necessário para viver um tempo novo. E a primeira palavra nossa foi que um tempo novo chega quando nós temos uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus, nós vamos seguir. Um tempo novo chega quando a gente aumenta a fome por Ele, busca Ele. Se tem fome, Ele vai lhe alimentar. Obrigado. Um tempo novo chega quando nos arrependemos. O arrependimento é uma mudança de mente que altera o nosso comportamento. E um tempo novo chega quando nos preparamos para recebê-lo. Amém? E quando o Senhor reafirmou isso dentro de mim, do meu coração, irmãos, é pensando nessa nova etapa de 2024. Diga comigo, eu estou vivo. Diga aí, não vou morrer. Nesse ano não. Em nome de Jesus, não é no outro, né? Se estamos vivos, irmãos. Um dia eu disse para um homem, depois de atitudes muito vergonhosas dele, e eu disse, se Deus não fosse te usar mais, Ele já teria te matado. Então se tu está vivo, te levanta, te posiciona, porque Ele vai te usar. Estamos vivos, amém? Em quinto lugar, irmãos, um tempo novo vai chegar por uma atitude de fé. Amém? E eu quero caminhar com você. Essa fé é um exercício, é a musculatura. Viver por fé é tomar decisões, atitudes, baseadas naquilo que Deus fala. Achou aí, meu filho? De manhã tem o ponto por ponto. Vamos lá. Irmãos, eu lhe expliquei domingo, fé não é alguém que se anima e que não tem nada de Deus. Fé é tudo aquilo que é baseado no que Deus é, no que Ele falou, no que Ele pode fazer. Diga comigo uma atitude de fé. Amém? E a Bíblia está cheia de gente assim. Ok? A mulher de Marcos 5, a mulher que a gente chama do fluxo de sangue, ela é um exemplo disso. Não tinha um manual de fé, mas ela sabia que Jesus era depósito de fé, que Ele podia todas as coisas, e ela decidiu tocar em Jesus. E um milagre aconteceu. Quase todos os milagres de Jesus, Ele tocou em pessoas, mas aqui Ele foi tocado. Essa mulher tinha 12 anos. E eu imagino que ela já tinha ido muitas vezes orar. E naquele dia a cura dela veio. Amém? Diga comigo uma atitude de fé. Deus pode? Pode. É da vontade dEle. Se lance nisso. Há muitos anos atrás eu conheci um homem em Curitiba. Em 2004. Esse homem é de Imperatriz. Ele foi preso aqui, bastante tempo atrás, por tráfico de droga, mas ele era usuário de droga. Naquela época não tinha nenhum centro de recuperação em Imperatriz. E ele era um homem meio arredio às coisas dos evangélicos. Ele não recebia ninguém no presídio. Se alguém entregava um folheto, ele amassava. Ele era resistente. E chegou o dia do julgamento dele. Uma manhã,
E ele olhou para aquela janelinha quadrada, aquela grade, viu a luz do sol, e ele disse assim, Deus, se tu é mesmo o que os crentes falam, que ele não dava moral, mas ele não era surdo, ele escutava. Se é verdade que tu és o que eles dizem, eu quero fazer um acordo contigo aqui. Eu quero que hoje, lá do julgamento, eu nem volte para cá. E eu te prometo que eu vou te servir, trabalhar para o Senhor enquanto eu viver. Eu imagino que Deus diz, Gabriel, desce ali que tem um serviço bom. E os policiais levaram ele para o tribunal, e lá no tribunal ele foi condenado. Condenado. Mas ele não amarelou não. Ele disse, Sua Excelência, eu posso falar? Sua Excelência, o senhor sabe que eu não estou aqui só por tráfico, eu estou aqui por uso. E foi o uso da droga que me acabou. Seu juiz, Sua Excelência, me dê uma chance. Me mande para um centro de recuperação. E o juiz disse, meu filho, eu não posso fazer isso, rapaz. Você terminou de ser condenado. E ele disse, onde é que tem isso? Eles lá em Goiânia. Eles, Goiânia? Não tinha aqui ainda. Irmãos, eu sei que o juiz, não sei o que é que ele fez, hoje nós recebemos no nosso centro, com a quiescência, se a pessoa nós temos várias pessoas que se recuperaram nos nossos centros de recuperação, mandado pelo juiz. Então, enfim, o juiz concedeu o pedido do menino, e disse para os policiais, pode arrumar. Eles, Sua Excelência, o senhor podia pedir os policiais para pegar as coisas lá na minha cela? Eu não tinha dito para Deus que nem para a cela ele queria pisar mais? E o juiz disse, pode mandar buscar. E quando eu o conheci em Curitiba, ele nunca fugiu, obviamente. O juiz mudou daqui para Salhanda, e é claro, ele teve muito contato com esse juiz, porque foi das primeiras pessoas, segundo aquele juiz, que ele acreditou e deu certo. E quando eu conheci, eu estava fazendo a IFOL, ele estava lá de roupa de saco, se preparando para ser missionário na Holanda. Glória a Deus. Irmão, um presidiário é capaz de crer, e nós estamos dentro de uma igreja. Diga, me ajuda, Jesus. Cuidado, porque às vezes nós estamos num lugar de fé. O que não é pecado, o que não prejudica, tem uma atitude de fé. Se não for de Deus, ele não vai aceitar a proposta não. Um tempo novo chega com atitude de fé. Amém? A renúncia é entrega, lembrando da dignidade dele, é porque ele é digno de toda renúncia, que eu vou a ele. Aleluia. Sexto, um tempo novo vai chegar, irmãos, por decisões acertadas. Naquilo que eu já ouvi Deus. Ô irmãos, Deus já falou. Caminhe naquilo. Nós não vamos caminhar numa revelação que eu não tenho. Mas se eu tenho esse entendimento, caminhe naquilo. E eu digo assim que Maria, mãe de Jesus, é das pessoas mais obedientes que nós temos na história. Porque Maria foi obediente em algo que ela nunca tinha ouvido falar. Possivelmente, irmão, tudo indica que Maria era analfabeta, ela não sabia ler, obviamente. E é impressionante, irmãos, como uma menina de 13 anos a 15 anos, ela teve mais fé do que o pastorzão, o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista. O anjo foi 6 meses lá onde Zacarias estava, e disse, Zacarias, tomou um susto terrível, qualquer um de nós tomaria, porque não é comum ver um anjo. Tua oração foi ouvida. Ele estava para se aposentar, era idoso, e ele não tinha filhos, e o anjo disse, tua oração foi respondida. Quando foi feita essa oração? Como casava novo, no mínimo,
35 a 40 anos. Aquela oração foi feita de um filho e não foi respondida naquele tempo. E aquele homem que conhecia a Bíblia, estudioso, duvidou. Como que eu vou ter filho, velho? Ele conhecia a história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Ana. E o anjo ficou tão zangado que ele disse: ó, pastor velho, tu vai ficar mudo até o menino nascer. Porque tu duvidou, não alterou o que Deus mandou. E uma menina, irmãos, que vai engravidar sem manter relações sexuais, de uma semente que Deus vai colocar dentro dela, aquilo que era impossível. E quando o anjo disse para ela: ó, tua prima já tem 6 meses. E foi que Maria disse: cumpra-se, aqui é a serva dele, cumpra-se a tua vontade. Diga comigo: Senhor, eu quero ser Maria nesse tempo. Aleluia. Eu quero ter a atitude de Maria nesse tempo. Irmãos, tem coisa que eu não posso entender. E o anjo Gabriel disse para Maria, em Lucas 1,37. Olha o que o anjo disse para Maria. Lucas 1,37. Vamos lá? Pois nada é impossível para Deus. Vamos repetir? Pois nada é impossível para Deus. Em nome de Jesus. Nós somos Maria nesse tempo, irmãos. Que você tome decisões acertadas. Amém? Deus falou aqui de obstinação, de teimosia. Ô irmãos, mas não teime naquilo que Deus estava falando, não. Eu tive uma ovelha, hoje ele está em outro estado. E um dia ele me abraçou no final do culto, e dentro de mim o Espírito Santo disse: a morte está rondando ele. Orei, avisei para ele, ele sabia o que era. No outro domingo, próximo domingo, quando ele chegou perto de mim, muito mais forte, a morte está rondando ele. E eu sabia o que era, uma obstinação, uma teimosia numa área. E aí eu disse para ele: Senhor, alguma coisa precisa mexer com esse rapaz. E eu disse: meu filho, você quer almoçar comigo amanhã? Ele disse: sim. Eu lhe pego em torno de 10 horas, peguei ele no lugar. Irmã Irene está aqui não. E eu disse: não, vamos em 2 lugares dali. Irmã Irene sempre senta aqui. Fui lá na funerária da irmã Irene. E disse para o rapaz, com ele do meu lado. Mas eu disse para ele: nós vamos ali primeiro. A irmã Irene está, meu filho? E o rapaz disse: está não. A irmã Irene é uma das especialistas em cuidar dos corpos. Eu digo: meu filho, eu queria mesmo a irmã Irene, para ela dizer para mim tudo que ela faz no corpo. Mas ela não está. Porque, meu filho, quanto é um caixão para um homem desse aqui? Sim, para ele. Ele começou a tomar um susto, começou a emocionar. Eu digo: ele vai morrer, e a guerra não vai dar caixão para ele não. E eu vim aqui saber quanto é, para ele começar a pagar. Porque ele vai morrer. Aí o homem disse para mim: morre mesmo, o funcionário da funerária. Morre mesmo. Saímos de lá, ele enxugando as lágrimas, disse: pastor, o senhor quer me matar? Eu digo: eu? De susto, não, você quer morrer. Mas tá bom, meu filho. Vamos ali em outro lugar, mas agora eu vou levar no lugar mais rico dessa cidade. E a gente vai almoçar. Chispei, corri para a porta do cemitério do Campo da Saudade. Eu acho que ele imaginava que eu ia fazer outra coisa. Disse: entra comigo aqui. Ele assustado. E eu digo: olha, meu filho, eu disse para ti que eu ia te levar no lugar mais rico dessa cidade, e esse lugar. Aqui tem gente que morreu com grandes projetos de Deus, grandes propósitos de Deus, que nunca foram concluídos, com coisas tão lindas, meu filho. E eu fui apontando os túmulos de quem eu sabia e conhecia, de jovens obstinados, alguns no volante, outros parentes de gente da igreja. E meu filho, aqui é o lugar que eu vou te trazer.
e vamos enterrar planos. Vai morrer planos que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem para cada pessoa. Por causa da sua obstinação, por não tomar decisão acertada. Você quer resultado diferente sem mudar as decisões? Não pode. Chorando muito, tem uma cruz lá no meio do cemitério. Aí eu o virei para a porta e disse: meu filho, a única diferença é que eu venho aqui trazer pessoas, elas ficam e eu saio daqui. E hoje você tem o privilégio de sair comigo. Agora quem vai orar é tu. Ô irmão, aquela caminhada do cruzeiro até a porta, oração zona bonita e verdadeira. Começou a tomar decisões acertadas a partir dali. Hoje ele está no outro estado, casado, filhos, mudou a vida. Ele ia morrer. Diga comigo, tomar decisões acertadas. Em nome de Jesus. Vamos acertar algumas coisas que estão pendentes, meu Deus, no nome de Jesus. 7º lugar, irmãos. O novo tempo chega, irmãos, quando decidimos perdoar, pedir perdão e perdoar. Amém? Eu não vou falar tudo, mas irmãos, eu lembro muito bem de alguém que me ajudou em algumas coisas. Ela disse para mim assim, um dia lá em Brasília, aquela pastora que nos treinou em encontro, e ela escreveu num caderno meu: entre cada dia, livre das cargas de ontem. Diga comigo, receba cada dia, livre das cargas de ontem. E uma delas, irmãos, é perdão. Todos nós ou ofendemos, somos ofendidos, vamos falhar. Nós não podemos viver da presunção que nós não falhamos. Por isso, só um pouquinho mais baixo, minha filha, por favor. Primeiro, nós decidimos pedir perdão antes de perdoar. Você já sabe que ele é a única coisa, praticamente a única coisa condicional do caráter de Deus. Mateus 6,12 diz: perdoa nossas dívidas, assim, do mesmo modo que temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, isso não muda não. O perdão, irmãos, o perdão é algo condicional. Se eu não amo, Deus me ama, continua me amando. Se eu sou ruinzinho, Deus continua sendo bondoso. Se eu não sou generoso, Ele continua sendo. Se eu não tenho misericórdia, Ele continua tendo. Mas se eu não perdoo, Ele não perdoa. E olha aqui, irmãos, a falta de perdão, eu vi nessa caminhada de 49 anos de crente, pessoas ficarem para trás, enganchadas, em teias de aranha, amarradas, por decidirem não pedir perdão nem perdoar. Repita comigo uma frase que você já ouviu dizendo: não há futuro sem perdão. Repita comigo. De novo, não há futuro sem perdão. Nós só estamos aqui porque o perdão nos alcançou. E só vamos para frente porque Jesus continua nos perdoando. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Aliás, lembrar para você que não vamos ter ceia hoje, porque vamos ter dia 31, tá bom? Toda ceia é um renovo. É por isso que nós temos futuro. Irmãos, e o perdão é como e nessa etapa agora de ano, vamos encerrar isso. Amém? Largue de ser orgulhoso. Talvez você ache que só você tem razão. Ou talvez use o argumento de uma pastora nossa, que ela dizia: eu não mereço. Uma mulher íntegra. E uma discípula dela perdeu o controle emocional e descontrolada. Feriu muito o coração dela. Ela reconciliou com ela, orou. Mas ela passou na média de 3 meses, irmãos, orando.
e liberando perdão. Senhor, tira de mim esse sentimento ruim, nada. E um dia, à noite antes de dormir, que ela ajoelha e ora, ela escuta uma voz do Senhor dizendo: vai continuar dizendo eu não mereço? Ela perdoava, irmão, mas quando terminava a oração, ela dizia: mas eu não merecia isso. Eu não merecia. A gente não merecia ser perdoado, Ele nos perdoou. Perdão não é por merecimento não, irmãos. É porque eu quero um tempo novo na minha vida. Um tempo de saúde. Todo mundo sabe disso. A falta de perdão adoece. Quem ganha com perdão não é o outro, em nome de Jesus, é nós, irmãos, somos nós. Perdoe pelo menos por interesse, criatura. Não é possível que você vai teimar contra o Senhor, achando que vai prejudicar alguém, de jeito nenhum, irmãos. Olha o que Jesus diz para nós. Mateus 5, 43 a 44. Ramacos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus citando o Velho Testamento, antes da graça. Vamos ler comigo 44. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Deixa aí na tela. Amar, irmão, não é gostar, viu, irmãos? Não tem mandamento da Bíblia de gostar, é bem pouquinho. O mandamento da Bíblia é de amar. Amar aqui, irmãos, nem sempre é gostar. Gostar é convidar para tomar tapioca recheado com coco e café. Para ir numa dessas doceterias, sei lá, para tomar açaí. Gostar. Mas amar é ter atitudes que levam essa pessoa a melhorar. Às vezes quando a gente vai no presídio, quando eu vou, a pessoa começa a falar, ela quer dizer qual o crime dela. Eu digo: não, filho, não fala não. Não precisa falar não. Para eu poder, para eu não ser contaminado e depois a gente vai saber. Nós somos humanos. Não é fácil gostar, mas amar é um mandamento. Diga comigo: eu posso amar. O sentimento no mandamento de amar é bem pouquinho. Amar é querer o bem, é não retribuir mal por mal. Mas Jesus tem uma sugestão extraordinária: ore por aqueles que os perseguem. Você já me viu dizendo isso? Você quer saber se perdoou alguém mesmo? Você quer saber se alguém está perdoado por você? Se o que você declarou é verdade? Pois ajoelha para orar por ela. É a prova. Começa a orar. Senhor, eu quero abençoar aquele meu colega de serviço que me persegue. Senhor, ele mentiu para meu patrão, eu não fiz aquilo. Eu quero perdoá-lo. Aquele sócio que me roubou, Deus abençoe o comércio dele, o negócio dele. Deus, eu quero perdoar a amante do meu marido, Jesus. Deus, dá para ela uma casa melhor que a minha. Dá para ela um marido, Senhor, que preste, porque o meu não é muita coisa mesmo. Dá para ela um marido melhor do que o meu, Jesus. Que seja fiel a ela. Isso é amar, irmão. Quando você não consegue orar abençoando, olha, irmãos, você está longe de Deus. E olha aqui para mim, não é porque você é bom não, irmãos. Porque bom é Jesus, que quer nos abençoar. Em nome de Jesus, rompa toda a indiferença. A indiferença é o contrário de amor, não é ódio. O contrário de amor é indiferença, e talvez ninguém note, mas você está indiferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E retire do seu vocabulário a palavra eu não mereço,
e retire do seu vocabulário: Senhor, eu quero perdoar fulano. Não, irmão, quero não tem muito a ver com o presente, ainda é a cor do amanhã. Diga comigo: eu estou, Senhor, perdoando fulano. Por que tem que verbalizar, irmãos? Porque já acompanhei muita gente. Aliás, deixa eu dizer para você, a verbalização é algo muito forte. Uma pessoa, irmãos, quando ela está endemoniada e ela não está manifesta, que ela confessa a Jesus e a gente vai orar para ela dizer, eu quero. Quando ela vai dizer, ela fica possessa. Por quê? Porque o diabo sabe, se ela confessar, começa a mudar a vida dela. É a boca que faz confissão para salvação. As maiores decisões da vida é sim, em nome de Jesus. Vá liberando, arrancando de você todo o argumento. Não tem tempo novo para quem está enganchado, para quem não resolveu coisas. Você acha que você tem razão. Em uma dificuldade, uma divergência, uma desavença, irmão, não errou só um lado, não. Um pode ter errado 80, outro errou 20, mas errou. Você vai ver a última citação disso aqui. 8º. Diga comigo, um tempo novo chega por perseverança. Eita, aleluia! Só aqui eu podia pregar um dia, uma mensagem só. Nesse texto tem 2 pessoas, lá em Lucas 2. Tem Simeão, Lucas 2, e o versículo 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que promessa linda. Deus falou para ele, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Por isso ele estava lá no templo todos os dias. E o versículo 27 diz que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume, Samuel tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, 29, como prometeste, agora pode despedir em paz teu servo. Irmãos, foi a perseverança de Simeão. Ok? A perseverança vai fazer com que as promessas de Deus eu alcance. A perseverança vai fazer com que o que Ele tem para mim chegue. A perseverança vai fazer com que as próximas gerações sejam abençoadas pela minha vida. Mas tem outra pessoa nesse mesmo capítulo 2. É Ana. Versículo 36. O Senhor está nesse lugar. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era muito idosa. Ela viveu com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando, orando, noite e dia. Diz que ela nunca deixava o templo. Simeão tinha uma palavra. É tanto que o Espírito Santo de Deus levou ele. Mas Ana não tinha palavra não. Ela tinha uma rotina comum. E naquela rotina comum, ela teve o privilégio de pegar o Salvador. A perseverança vai fazer na nossa vida coisas extraordinárias. Diga comigo, ele é digno. Lembrando da dignidade dele. Mas lembrando, irmãos, imagine esse púlpito, uma pessoa, eu já vi isso umas 3 vezes. Orando para alguém, e eu tinha certeza de que um anjo estava chegando perto. E ele dava marcha ré. Por não estar preparado, desobediência, volta para outro tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, persevere para que as promessas de Deus lhe alcancem. Você pode dizer amém? Olha aqui para mim. Talvez de todas as coisas mais preciosas
da vida cristã é a perseverança. Amém? Nada vai acontecer se eu não estiver perseverando no caminho. Por isso é difícil ouvir um crente: não, pastor, eu não sou mais crente não. Eu digo: o que foi, menino? Não, meus irmãos, o que é que Jesus te fez, meu filho? Você está renunciando a Jesus? A perseverança não é uma teimosia, mas é uma convicção que Ele é meu Pai, eu sou filho dele. Jesus é meu Senhor e eu caminho com Ele. Amém? No nome de Jesus, persevere, para que novos tempos cheguem, para que o céu se alegre em entregar o que Ele prometeu. Aleluia! Para que o céu se alegre em entregar o que Ele prometeu. Aleluia! Olhe para cá, versículo 9. Aleluia! Diga comigo: um tempo novo chega quando nos humilhamos. Convida essa menina para comer uma galinha na sua casa, tia. Agora não é hora de conversar não. Vamos lá. Olhe para cá. 2 Crônicas 7,14. Vamos ler comigo? 2 Crônicas 7,14. Vamos ler todos nós? Se o meu povo, desculpe, quem é meu povo? Diga eu. Amém? Vamos colocar na primeira pessoa. Diga comigo: se eu, que chamo pelo nome dele, me humilhar, orar, buscar sua face, se afastar dos caminhos maus, dos céus ele ouvirá, perdoará o seu pecado e curará, sarará a sua terra. Aleluia! Irmãos, glória a Deus. Essa ordem, irmãos, não muda, viu? Essa ordem não muda. A humildade não está errada aí não, viu? É o lugar dela. Eu descobri hoje, está difícil aí, não? Vamos lá. Quem estava aqui de manhã? Pedro, quanto 32, obrigado. Um vagão, uma máquina da Vale do Rio Doce, que puxa os vagões. Uma máquina puxa 32 vagões. Irmão, é coisa que perde vista. O vagão que carrega o processo de Deus sempre é a humildade. Você já viu um santo, um homem de Deus que não é humilde? Oh, coisa terrível. Você já viu alguém que ora, mas não é humilde? Você já viu alguém que trabalha para Deus, mas não é humilde? A humildade, irmãos, é a máquina que deve puxar todas as outras coisas. Porque essa máquina foi usada por Jesus. Foi na humildade que a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Não foi por o que ele fez, não. Foi pela humildade que ele era Deus, deixou o lugar da sua glória, desceu como homem de homem, desceu para morrer como bandido, para nos salvar. Essa humildade, irmãos, está em Mateus 11, das poucas coisas que Jesus disse para aprender dele. Jesus não mandou a gente a pregar, aprender a pregar, aprender. Os discípulos pediram para ele ensinar a orar. Mas Jesus diz assim: vinde a mim. Todos é quem? Nós, né? Vamos botar nosso nome aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Vinde a mim, Raimundo, que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender o quê? Porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Segura aí. Irmãos, há muita gente buscando descanso, mas o Jesus começa dizendo: vinde a mim, mas ele está dizendo que o descanso vem depois que eu aprendo com ele duas coisas: a ser humilde e a ser manso. No original grego, mansidão e humildade são da mesma raiz. Humildade vem de humus, de terra. E Jesus vai dizer:
Lá em Mateus 5, no versículo 3 e o versículo 5, quando eles falam das bem-aventuranças, das pessoas realizadas, felizes, o que é que ele diz? Bem-aventurado o quê? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O 5. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é que o humilde tem? Tudo que é do céu. O que é que o manso tem? Tudo. Tu tem outra coisa que tu está precisando mais? Não tem. Irmãos, nessa jornada nova, queira ser humilde. Humilde é quando você é e não faz questão do que você é. Humilde, irmãos, não é ser pobre não, viu? Ei, pastor, nossa vida é muito humilde. Que muito humilde, irmão? Entre as pessoas mais humildes dessa cidade da Nova Aliança, é um homem muito rico. E entre os mais orgulhosos da Nova Aliança, no meio dele tem os pobres. Tem nada a ver. Quisera Deus que todo pobre fosse humilde. Humilde e manso. Vamos aprender com Jesus, irmão. Para que essa brabeza, essa valentia toda. O último orgulhoso que tinha no céu já desceu, então nós não vamos subir para lá orgulhoso não. Humildezinho. Como Jesus. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E Filipenses 2 diz, não façam, Jesus está falando de humildade. Não façam por partidarismo, por vanglória, mas por humildade. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Humildade, irmãos, talvez seja a característica que vai nos ajudar a viver todas as outras. No nome de Jesus. Seja humilde. A Bíblia diz que bem-aventurado os humilhados, porque eles serão exaltados. A raiz é mais ou menos a mesma coisa. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos, você que está em casa. Bote a lista toda. Eu lhe falei hoje dessas 6 características hoje. Tá 5. Uma atitude de fé, uma decisão acertada, perdoar e pedir perdão, ser perseverante e ser alguém humilde. Humilde em todas as áreas. Feche teus olhos, converse com Deus. George. Daramá Kusudu. Irema Yusudo Yorodotokoma. Darama Yusudo Yorodotokoshutatama. Doce Espírito de Deus, olha para nós nessa hora, Jesus. Nós queremos viver um novo tempo em 2024, Jesus. E eu sei que o Senhor tem um tempo novo, como eu li domingo. O Senhor quer abrir um caminho no deserto, aonde não tem caminho, como abriu para o povo vindo da Babilônia. Olha para cada um dos teus filhos. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Arabako suyorododo yosundarakaba. Rito totoko yosumababa. Ramakasidere karaba. No nome de Jesus. Xanama. Eu tive uma visão de muitos anjos dentro do auditório. Muitos anjos. E eu não sei se eles botavam a mão, eles estavam buscando a cabeça de pessoas que estavam alinhados com Deus, para abençoar. Senhor, nos alinha contigo, nos alinha contigo, nos alinha contigo. No nome poderoso de Jesus.
Acha teus filhos com atitude de fé, com decisões acertadas, com um coração parecido com o de Jesus, perdoador, perseverante, mas humilde, Jesus. No nome poderoso de Jesus. Doce Espírito de Deus, acha teus filhos. Escute aí de olhos fechados. É uma palavra de A.W. Tozer. Se o que você faz para Deus, Ele quiser dar a glória dele para uma outra pessoa, se essa for a vontade dele, se você não quiser dar a glória do que você fez para Deus. Você ganhou 10 pessoas para Jesus, e elas hoje estão em outro lugar, noutra rede, noutra igreja, e hoje são grandes pessoas de Deus, mas ninguém sabe que foi você. W. Tozer diz: se você não puder dar glória do que você faz para Deus, para uma outra pessoa, se essa for a vontade de Deus, se você não for capaz disso, é porque ainda você é carnal, e o melhor do seu trabalho vai dar bicho, vai apodrecer. Diga misericórdia. O caminho da humildade, irmãos, é que eu não sou dono daquilo que Deus entrega para mim. A gente é zeloso, dono não. Eu não sei para quem é. Mas por favor, não negue a honra de quem fez, e muito menos puxe para você o que você fez. Se Deus mandar a glória para outra pessoa, que Ele dê. Fica lá aqui em pé.